Olá, sejam bem-vindos ao curso de Medicina Tradicional Chinesa e Naturopatia Multiespécie. Essa aula, a primeira aula de todas, né? A gente vai falar sobre Yin Yang, porque é o começo de tudo. É assim que a medicina tradicional chinesa começou, né? Há 5.000 anos atrás, eles começaram a observar a natureza, né? Então vamos falar aqui sobre Yin e Yang. São duas energias que são opostas, mas elas se complementam, né? Então eles começaram a observar que tudo tinha uma dualidade: escuro, claro, quente, frio, úmido, seco. Então tudo que se tem no mundo tem essa dualidade. Então, os chineses começaram a mapear esse yin yang. E, na verdade, eles se complementam. Por exemplo, o yin é o frio, o yang é o quente. Então, aqui é a água. Aqui é o fogo, certo? O escuro, o claro, certo? O parado. E aqui o movimento. Então você vê que um complementa o outro, e às vezes onde é o começo de um é o fim do outro. Então é por isso que o Yin Yang ele tem aquela forma assim, e tem um pouquinho de cada um, certo? Então vamos supor que esse aqui é o Yang e esse aqui é um pedacinho do Yang no Yin, e esse é o Yin, tá? Então, na verdade, acho que é o contrário, né? Porque o preto seria o Yin e o claro seria o Yang, né? Mas essa é a ideia. Então, onde um começa, o outro termina, certo? Por exemplo, você joga uma bolinha para cima. Nesse movimento, o Yang é você jogar a bola para cima. Quando ela chega no ápice e começa a cair, o movimento é Yin, porque é passivo, né, na gravidade. A mesma coisa, vem uma onda, levanta e quebra. Quando ela quebra e espalha, aí é Yin. Quando ela se forma, é Yang, e quando ela se quebra, é Yin. Por exemplo, o masculino e feminino, ó, feminino e masculino, certo? Quer ver como a gente pode colocar em tudo praticamente? Uma fruta em melancia, que é coisa com mais água que tem melancia, e aqui uma yang são todas as sementes, porque está concentrada toda a energia. Então o alimento yin seria frutas que tem muita água, na verdade quase todas as frutas, né? Melão, melancia, maçã, tem tudo de natureza yin, porque elas são frias, elas têm muita água. E aqui todas as sementes, todas as castanhas, né? As oleaginosas, tudo são de natureza yang, tá? Isso tem muito a ver também com toda a alimentação que a gente vai ter. Então isso é muito importante. Saber o que é Yin e o que é Yang é muito importante daqui por diante. Então veja só, vamos falar de um edema. Um edema ele pode ser Yin ou pode ser Yang. Por exemplo, um edema Yin ele vai estar frio, ele vai estar
com a marca do dedo quando você apertar, que a gente chama de godê positivo, né? Não vai estar tão dolorido. Então, esse é um edema yin. Um edema yang, ele vai estar vermelho, ele vai estar dolorido, ele vai estar quente. Então, isso é um edema yang, certo? Doenças que se manifestam mais à noite, que é a hora do dia, que é mais yin, que é yin, né? São doenças que são de natureza yin. Doenças, sintomas que aparecem mais durante o dia são de natureza yang. Estão percebendo, gente? Que às vezes você tem que ver, inclusive, qual o horário dos sintomas, e depois a gente vai ver daqui a pouco os 5 elementos, de onde que surgiu esses 5 elementos e como ele se correlaciona com os órgãos, tá? Então eu queria que vocês agora entendessem o conceito de yin yang. Entendendo esse conceito de yin yang, a gente vai para o próximo passo, que são os 5 elementos, tá bom? Até a próxima aula.